Olá, eu sou Moré André e estudaremos juntos Sefer Yonah, em português, Livro de Jonas, começando pelo Perek Aleph, capítulo 1. A palavra do Eterno veio a Yonah ben Amittai dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a principal cidade da Assíria, naquela época o maior inimigo de Israel. Obviamente, Deus ama toda a humanidade e se preocupa com o destino de todos os povos. Porém, por que Deus enviou especificamente um profeta judeu para advertir não-judeus sobre as consequências de seus atos? O rabino Meir Zlotowitz explica que a missão de Yonah era não só de orientar Nínive, mas dar para Israel um exemplo de verdadeiro arrependimento. E de fato, a história de Yonah continua sendo uma lição de tchuvá para Israel até hoje, sendo lida todos os anos durante Yom Kippur. Yonah, porém, levantou-se para fugir da presença do Eterno para Tarshish. Desceu a Iafo e achou um navio que ia para Tarshish. Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarshish, e assim fugir da presença do Eterno. Primeira pergunta desse passuk é por que Yonah queria fugir do comando de Deus? Segundo Rashi, Yonah pensou: se os habitantes de Nínive se arrependerem e forem poupados, então, indiretamente, eu estarei condenando Israel, já que os judeus estavam nessa época indo contra a vontade de Hashem, mesmo com diversas advertências dos profetas. A segunda pergunta é: como é possível fugir da presença do Eterno? O Abarbanel aponta que há uma diferença entre fugir de Deus, de seu conhecimento e da sua providência, dos quais ninguém pode fugir, e fugir da presença do Eterno, que implica fugir diante da Shekhinah, a fonte da profecia. Yonah queria evitar um outro chamado profético para ir para Nínive. Ele esperava fazer isso a bordo do navio, porque em alto mar, toda pessoa fica preocupada com a sua segurança e não tem a tranquilidade e a alegria que são pré-requisitos para a profecia. Mas o Eterno soprou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Em hebraico, o nome de Deus relacionado à formação da tempestade nesse passuk é Hashem. Esse nome reflete o Midat HaRachamim, o atributo de misericórdia de Deus. E não foi usado o nome Eloquim no passuk. Eloquim que se reflete a Midat Adin, o seu atributo de severidade e justiça. A pergunta é por que Yonah merecia a Midat HaRachamim, se não obedeceu à ordem de Deus? Segundo Data Sofrim, uma vez que Yonah agiu por preocupação com o bem-estar de Israel, ele merecia a misericórdia celestial. Os marinheiros ficaram com medo e cada um clamou ao seu Deus, e atiraram ao mar as cargas que estavam no navio para se aliviarem. Yonah, porém, desceu ao interior do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Por que Yonah não rezou como os outros tripulantes? Mas ainda, como ele podia dormir numa situação dessas? Segundo Abarbanel, Yonah não orou, pois tinha vergonha de pedir qualquer coisa para Hashem. Ele foi dormir, esperando morrer pelos seus atos. Chegou-se a ele o capitão e disse-lhe: Que estás fazendo, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Quem sabe Deus se lembre de nós, e assim não pereçamos. Disseram uns aos outros: Vinde e façamos sorteios, para sabermos por causa de quem nos acontece esse mal. E fizeram sorteios, e a sorte caiu sobre Yonah. Como é que um sorteio podia revelar o responsável pela tempestade? Na época do Tanar, a realização de sorteios era comum para descobrir as intenções divinas. Sorteios, inclusive, é plural, já que um único sorteio sempre vai cair sobre alguém e não indica necessariamente culpa. Mas quando vários sorteios são feitos sucessivamente e todos eles caem na mesma pessoa, isso é considerado uma indicação precisa de culpa. Então lhe disseram:
Diz-nos por causa de quem nos acontece mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Por que os marinheiros fizeram essas perguntas? Segundo Rashi, eles queriam averiguar por que Yoná era a causa da tempestade. Talvez ele fosse desonesto no seu trabalho. Talvez sua cidade natal fosse pecaminosa. Agora, se a sua cidade era justa, talvez o seu país não era, ou talvez o seu povo tinha pecado. E ele respondeu-lhes: Eu sou hebreu, e temo ao Eterno, o Deus dos céus, que faz o mar e a terra. Então os homens ficaram tomados de grande medo, e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois os homens souberam que ele fugia da presença do Eterno, porque Ioná lhes havia contado. E disseram-lhe: O que devemos fazer para que o mar cesse de levantar-se contra nós? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu-lhes: Levantai-me e lançai-me ao mar, e assim cessará o mar de se levantar contra vós, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. O que Ioná esperava ao ser lançado ao mar? O Ibn Ezra esclarece que Ioná preferia morrer em vez de tornar-se um instrumento de arrependimento de Nínive e, eventualmente, um instrumento da destruição de Israel. Entretanto, os homens remavam vigorosamente para voltar à terra, porém não podiam, pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Eterno e disseram: Rogamos-te, ó Eterno, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não faças cair sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Eterno, fizeste como foi do teu agrado. E levantaram Ioná e o lançaram ao mar, e a fúria do mar cessou. Então os homens temeram ao Eterno extremamente, ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. Que votos são esses que os marinheiros fizeram? Urashi esclarece que depois de uma demonstração tão grande da existência e do poder de Hashem, os marinheiros não viam alternativa a não ser se converter para o judaísmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Leitraot, até a próxima.